A paz do Senhor, meus queridos irmãos, quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. A palavra de Deus conta no livro de Mateus, no capítulo 4, do verso 1 ao verso 11, sobre como Jesus foi tentado diretamente pelo inimigo. E nos mostra também como o Filho de Deus resistiu e não se entregou às tentações. Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. Em Mateus capítulo 4, verso 1 diz: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Nós costumamos ter resistência em aceitar o fato de que o deserto nem sempre é um feito do inimigo. Às vezes somos levados pelo próprio Espírito Santo ao deserto, para nos fortalecermos. Jesus, para ser tentado pelo diabo, foi levado, ou seja, foi conduzido. Não foi algo que ele fez de ruim que o levou para lá. Algumas situações acontecem em nossa vida para que o nosso espírito seja fortalecido. O nosso casamento, a nossa vida profissional, as nossas relações. O deserto é uma chance de evoluir em Cristo. Jesus tinha convicção de que ele era o Filho de Deus. Embora Satanás tivesse colocado isso em dúvida, em Mateus capítulo 4, no versos 6 e 7, ele diz assim: Se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tornar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ainda na tentativa de fazer Jesus desistir, o diabo pediu uma prova a Cristo. Queria que Jesus mostrasse que era mesmo Filho de Deus. Mas Jesus não precisava provar isso para ninguém, muito menos para o inimigo. Quando nós temos essa certeza conosco de que somos filhos de Deus e que por isso somos dignos de livramentos e vitórias no reino, não precisamos provar nada a ninguém. O inimigo vai pedir provas, vai testar você. Mas isso nada mais é que uma tentativa de corromper a certeza que você precisa ter de que você tem um Pai nos céus, que guarda você e os seus, e que Ele não te abandonará nos dias difíceis. Ter essa certeza foi uma das principais atitudes que Jesus tomou para vencer as tentações no deserto. Outra coisa que Jesus fez foi confiar na palavra. No verso 4 diz assim: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quando nós estamos fragilizados, sofrendo as dores de uma crise, de uma enfermidade, de uma dor espiritual, o diabo tenta nos enganar. Ele desafia a nossa fé em Deus e tenta nos fazer acreditar que o Senhor nos abandonou. Mas isso não é verdade. O inimigo, quando desafiou Jesus a provar o poder de Deus para sair do deserto, teve a resposta que precisamos dar diante das situações difíceis. Nem só de pão viveremos, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Se Deus disse que teríamos aflições no mundo, mas que iríamos superar, acredite, você vai superar. Não caia na tentação do inimigo. O deserto terá fim e você sairá dele mais forte, como aconteceu com Jó e como aconteceu com Jesus. Jesus também foi fiel. No verso 10 diz assim: Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Satanás, não satisfeito com a resistência de Jesus, arriscou seu último golpe. Ofereceu todos os reinos do mundo e suas glórias, com a condição de que Cristo o adorasse. Às vezes nós estamos passando pelo deserto e nos aparecem opções fáceis de sair da crise. Coisas ilícitas, poderes que não são concedidos por Deus, soluções fáceis para problemas que parecem muito difíceis. Irmãos, não caiam na tentação do fácil.
o inimigo aguarda nossa fraqueza. Quando trocamos a glória para adorar pequenos luxos que te prometem uma vida sem problemas, estamos deixando de adorar a Deus e passamos a adorar o inimigo. São conquistas momentâneas que trarão colheitas muito dolorosas para a sua vida. Saiba que a crise tem um fim. No verso 11 diz assim: então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviam. O deserto não dura para sempre. Jesus sabia disso. Nós sabemos que teremos o nosso galardão se resistirmos, mas muitas vezes o que o inimigo nos oferece pelo caminho fica parecendo mais fácil e mais cômodo. Por isso desistimos de superar o deserto. Mas assim como foi com Jesus, o diabo desiste. Mesmo que estejamos passando por um deserto apenas para nos fortalecer, ou que seja um deserto de tempos ruins, todos os desertos têm um fim. E ao final, os anjos nos servem e nos presenteiam com boas notícias, com uma fé ainda mais forte e com uma vida próspera e na paz de Cristo. Jesus venceu o deserto e saiu dele resistindo e superando as tentações do inimigo. Ele não fraquejou, ele foi forte diante de várias investidas do diabo. O inimigo nos oferece facilidades, mas Deus não nos disse que a vida seria fácil. Podemos ter uma vida próspera e tranquila em Cristo, mas nós precisamos plantar para colher bons frutos em nossa vida. Nada que vem fácil fica. O que lutamos para conquistar permanece conosco para sempre. Resista no Senhor. Supere essa crise, tendo a certeza de que Deus sabe seus limites e Ele estará contigo antes, durante e depois dessa luta. Eu quero orar por você. Senhor, Deus de toda força, misericórdia e amor, estamos todos vivendo uma crise. Além dessa grande crise que abate o mundo, nós também estamos sofrendo problemas em nossa vida. Tu sabes, ó Deus, de que problema o teu filho que está ouvindo essa mensagem está passando. O deserto de cada um não é posto pelo acaso. Nós sabemos dos teus propósitos e queremos resistir. Queremos continuar firmes até o fim. E por isso te pedimos força, Senhor. Força e sabedoria para não cair em tentação, para nos livrarmos do mal. Entregamos a nossa vida ao Senhor e com ela as boas coisas e também os desertos pelos quais temos passado. A nossa vida será próspera e tranquila se estiver sempre sob os seus cuidados. Afasta o inimigo de nós. Nos guarde debaixo de tuas asas e não nos deixe abandonados em meio ao deserto. Precisamos do Senhor mais do que nunca. Por isso nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria que você compartilhasse essa mensagem com alguém que está enfrentando um deserto na sua vida. E eu quero que você deixe também aqui o seu pedido de oração. Se você tem enfrentado desertos, tempestades, coloque aqui nos comentários o seu pedido de oração, em nome de Jesus. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e ative as notificações. Se você quiser apoiar o nosso projeto, seja membro do canal. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus.